Olá, estamos começando mais um programa Fique por Dentro. E essa semana, apresentado por mim e pelo meu parceiro Márcio, estamos aqui para discutir os assuntos que estão atordoando a mente do guarda esta semana. Essa semana a gente está com uma pauta muito focada em Brasília, né? Mas que a gente tem alguns assuntos aqui pertinentes regionais, né, para tratar. O primeiro assunto, Eliane, é o cadastro para isenção de rodízio. Né? Saiu lá o decreto 59403 do prefeito, falando sobre o rodízio, que agora é carro par circula de a par, carro ímpar circula de a ímpar. Só que entre os profissionais que estão isentos desse rodízio estão os policiais da Guarda Civil Metropolitana. Pois bem, essa é uma portaria depois da Secretaria Municipal de Transporte, uma ordem de serviço do Comando Geral, possibilitando o cadastro desses policiais. Você fez o seu cadastro? Você não dirige, né? Não dirige. Ah, tá. Tudo bem. Vou comprar um só para cadastrar. Mas o pessoal da sua unidade conseguiu fazer o cadastro? Sim. O prazo para o cadastro se encerra no dia 14, que é hoje, que a gente está gravando, né? Só que esse programa vai ao ar no sábado, dia 16, então já vai ter encerrado o cadastro. Qual que é a pegada? Para fazer o cadastro, você não precisa estar com o veículo necessariamente no seu nome. Você consegue cadastrar um veículo em nome de uma outra pessoa, por exemplo, do seu cônjuge, esposa, mãe e tal. Não tem problema, dá para fazer o cadastro porque o cadastro não exige isso. Ele exige lá o seu RF e a placa do veículo que você está conduzindo. É bem simples o cadastro. Né? Não fala nada de CPF, RG, nada disso. É assim, bem simplesinho. Só que tem que se cadastrar até dia 14. Quem não se cadastrar e estiver circulando com o veículo fora do dia que está liberado, vai ser autuado, infelizmente, né? E aí vai levar um prejuízo. Pois é. Agora, o cadastro, uma coisa interessante, o cadastro é para circular, não necessariamente ir trabalhar. Então, não mexe em nada no auxílio transporte, porque você pode cadastrar seu veículo inclusive para circular no momento de folga. Quem faz a DEAC está no dia de folga, está cadastrando seu veículo. Até porque quem trabalha no dia em que o veículo estaria liberado vai ter que ir fazer todos os seus trâmites no dia que lhe sobra. Sim, pode sim. ser no seu dia que coincide com a placa. Então é realmente necessário essa vertente da circulação. O guarda trabalha na data X, na data X o veículo dele não roda. Uhum. Então ele precisa ter a liberdade de circular no dia que ele está na folga para poder suprir a sua família das necessidades. Exatamente. E no próprio dia de serviço, por exemplo, vamos supor que a minha placa seja par e o meu plantão seja ímpar, né? Então no dia ímpar eu estou impedido de circular porque minha placa é par, né? Aí eu falo assim, eu pego o auxílio transporte, eu não vou poder circular para poder ir trabalhar com o meu carro. Não, beleza, a regra do auxílio transporte é uma. O que eu estou falando aqui é de circulação. Até porque se eu trabalho das 6 às 18 hoje, a partir das 18 eu estou de folga. E o decreto me autoriza a circular. O que me impede de circular às 19, às 20, 21, 22, 23 horas? Nada me impede. Até mesmo porque eu posso fazer DEAC no mesmo dia. Sim. Tem colega que sai de serviço às 18, entra na DEAC às 22, 23 horas. Está liberado. Então faz o cadastro. Essa discussão de auxílio transporte é outra discussão. Tá? A discussão de auxílio transporte é... A maneira que foi colocado essa portaria, essa regra facilitou bastante a comunicação. Sim, o decreto saiu bom. O decreto não saiu ruim, não. Ele saiu bom. Nós temos 10 dias de isenção para fins de cadastro, né? Ou seja, da segunda-feira, contando da segunda-feira, 10 dias à frente do dia 11 até o dia 21, poderão até haver autuações. Só que se a pessoa estiver cadastrada nesse período, as autuações não viram multa, né? Agora, se a pessoa se cadastrou no dia 22, a partir do dia 22 ela está isenta. Esse período que ficou aberto do dia 11 ao dia 21 pode ser autuado. Por isso que o cadastro tem que ser dentro do prazo, né? Nada impede que você faça o cadastro dia 22, não tem impedimento para isso. Só que aí você não está mais na isenção desse primeiro período de 10 dias, que é uma espécie de vacatio, né? Período de negociação. Não estaria isento, né? Bom, de qualquer forma, espero que todo mundo tenha conseguido fazer o seu cadastro. Se não conseguiu fazer o seu cadastro, converse com o chefe da sua unidade, né? Faça um memorando, manda para o Comando Geral, porque só quem pode fazer o cadastro é a instituição. Não é assim a pessoa física ir lá e fazer o que ela tem que cadastrar. Ele tem que mandar os dados para a instituição fazer o cadastro na Secretaria de Transportes. Beleza. Esse assunto, acho que ficou claro. Tá. Vamos para Brasília? Bora. Bom, tá rodando no Congresso Nacional um PL chama número 1409/2020,
ele nasceu na Câmara dos Deputados, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado, no Senado lá fizeram algumas alteraçõezinhas também, e está em trâmite no Senado para ser votado. O 1409 ele trata da obrigação de fornecimento de EPIs. Muito bom. Para quem está na linha de frente, né? Muito bom, necessário. Quem que estabelece quais são os EPIs necessários? É a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela que vai falar qual que é o EPI que a Eliane tem que usar para trabalhar lá na cidade de Ademar no combate à pandemia do coronavírus. Que pode ser máscara, luva, né? Aquela proteção facial. Escudo facial. Escudo facial, pode ser tudo isso aí, né? E a gente está aguardando que o Senado aprove entre hoje e amanhã esse PL 1409, que o presidente faça a promulgação, né? Sancione a lei e estabeleça mais uma obrigação. Muito embora não precisa estar em lei, né? Não precisa ter uma lei federal obrigando uma coisa que o município também tem responsabilidade, né? Já pensou você chegar lá... Os gestores têm que ter essa consciência de que o funcionário, no desempenho da função, o cuidado, né, parte dele. Sim. Ele tem que preservar o seu funcionário. Da forma que nós, aqui ao longo da nossa caminhada, que a gente tem brigado, tem buscado, sabemos que para nós perder um parceiro de luta é algo imensurável, é algo sem tamanho. Mas que, contando em números para a administração pública, a gente pediu para deixar 3 meses o pessoal de risco, que era o período que eles pressupunham que duraria essa pandemia. A gente solicitou que fosse afastado, né, o pessoal para o teletrabalho, as pessoas do grupo de risco. E aí a gente vê que perdeu pessoas operacionais que eles rendiam plenamente dentro das suas funções. Não eram restritos, não eram readaptados, eram operacionais de rua. Pegava chuva, pegava lama, pegava sol, sabe, ocorrência, fazia o seu trampo. E eles não vão voltar. Eles não vão voltar. Eles não vão voltar a oferecer lucro para a administração pública. Eles vão deixar de contribuir permanentemente. Eu não sei que conta é essa que muitas vezes os gestores fazem, onde é mais fácil você perder um rendimento permanentemente do que entender que um trabalho à distância causa um prejuízo. Não sei qual prejuízo é maior. Para nós, com certeza, é a perda permanente, porque para nós não é a perda de valores, é uma perda humana. Sim. Então essa é imensurável, essa não tem como contar. Por simples falta de gestão. Não tem como dizer, né? De qualquer maneira, o 1409 obriga o fornecimento de EPIs. Estamos na expectativa de que esse projeto seja aprovado. As guardas municipais estão inclusas nesse projeto. Eles dizem lá que são instituições de combate à pandemia do coronavírus, lista lá uma série de profissionais e os guardas municipais estão inclusos nesse hall de profissionais, ou seja, obriga o município, no caso, né, pode ser o estado, pode ser o governo federal, não importa, a fornecer o EPI. O que é fato é que está faltando EPI. Eu recebi reclamação da Redenção, da Freguesia do Ó, de que entrega lá uma mascarazinha descartável pro profissional e fala para ele assim, olha, você tem que usar essa mascarazinha por 15 dias e lavando, né, conforme a sua necessidade aí e tal. Na verdade, o colega vai lavar todo o plantão. Na terceira lavagem desintegra, não sobra nem o elástico da mascarazinha. E aí o colega pede reposição, não tem. O problema é que quem fornece esse EPI de péssima qualidade, essa mascarazinha que desintegra, ele não faz uma ordem por escrito dizendo assim, olha, tá aqui seu EPI que tem que guardar 15 dias. Porque se ele colocar isso no papel, a gente pega uma dessas máscaras, vai levar lá para os órgãos de aferição de qualidade para saber se isso aí dura 15 dias. Realmente da qualidade e da utilização, se ele está seguindo os parâmetros corretos. Pois é, como é que pode um material vir numa embalagem que está escrito descartável e você falar que é lavável? Né? O problema é que a pessoa não coloca isso no papel, né? De qualquer forma, Freguesia do Ó teve um problema lá que a máscara acabou antes dos 15 dias, não tinha máscara para reposição, e Redenção também. Na Redenção chega a ser um pouco pior, por quê? Eu te coloco para trabalhar na Redenção, aliás. Já é um ambiente hostil em dias comuns. O Covid lá é um dos menores dos problemas, né? Mas é um dos problemas. Eu te coloco para trabalhar na Redenção. Eu não te dou EPI, ou eu te dou um EPI que não dura o tempo que você precisa para usar. Desempenhar a função. Aí você traz a sua mascarazinha lá da sua casa, bonita assim, ó.
né? Bonitinha e tal. Aí eu falo pra você assim, olha, essa mascarazinha você não vai usar não porque tá fora do padrão. Mas qual padrão? Qual padrão? Quase que eu falei um palavrão aqui. Mas, porra de padrão. se ontem não se utilizava máscara, ontem não existia um padrão para máscara. Mas não existe até hoje, não existe uma portaria, não existe um decreto que fala qual que é o padrão. E se houver um padrão, a obrigatoriedade não é do município me fornecer esse padrão? Pois é. Porque se existe um padrão, então ele tem que fazer parte do meu fardamento e a gente tem uma regra que diz que a gente não pode utilizar nada que não seja pago pela administração pública. Pois é. Aí temos dois erros. Primeiro, não fornece, né? Se tá fornecendo, também tá fornecendo fora do padrão porque não existe padrão. Aí tem que desenvolver um padrão, fabricar e distribuir. Pois é. Aí proíbe a pessoa de usar um equipamento de segurança porque não tá no padrão que quem falou, acho que quem falou tem um padrão em mente, né? Só que esse padrão que ele tem em mente não está escrito em lugar nenhum, né? Começa a buscar esse padrão, começa a trabalhar em prol desse padrão e não dificultar, não dificultar a vida de quem quer se proteger. Pois é, começa a fornecer. Olha, eu vou te falar, senhor encarregado, se o senhor quer um padrão de máscara e você a prefeitura não forneceu, e já que o senhor quer exigir esse padrão de máscara, não tem problema nenhum. Pega seus vencimentos, vai lá, compra para todo mundo e fornece, aí o senhor pode cobrar, eu tô falando para gestor, viu? Se o gestor quer cobrar isso aqui, compra dos seus vencimentos lá e fornece pro seu servidor e usa, tá? E deixa ele usar. Agora, não dá para impedir o policial de usar a máscara que ele trouxe simplesmente porque você imaginou que existe um padrão e você acha que isso aqui tá fora do padrão. Se o camarada trouxer uma máscara com o Ben 10, as meninas super poderosas, e ele quiser usar, meu amigo, ou você fornece a máscara que a municipalidade comprou para ele usar, ou você deixa usar aquele tempo. Não dá para falar que está fora do padrão. Movimento de administração pública. Pois é. Começa a solicitar dos órgãos acima um padrão, uma máscara de qualidade, por favor. Qualidade são seus irmãos que estão na rua, tá certo? São seres humanos que estão lá brigando para tentar proteger outros seres humanos. Então, assim, desenvolve um padrão, mas desenvolve uma máscara boa, com padrão bom e ofereça para os guardas. Mas com qualidade e quantidade. Sim. Com quantidade suficiente, porque as laváveis, tá certo? Tem que ser no mínimo 4 por dia. Pois é. Para poder ter um tiquinho de qualidade. Pois é. Se não, deixa o colega usar o que ele trouxer. Se ele trouxer a máscara que ele dispõe em casa, que ele ganhou de alguém, tem que usar. Era o tecido que ele tinha, costurou e tá se protegendo, tá fazendo a sua parte. O mais importante é a vida, meu amigo, o mais importante é a vida. Deixa o colega preservar a vida dele. Já que a administração pública não fornece meios, deixa que o colega preserve a vida dele, né? É isso aí. Bora pro próximo. O próximo PL que roda lá em Brasília, que tramita lá em Brasília, na verdade já tramitou no Congresso Nacional, é o PL 039 de 2020. Horrível. E ele deve ser sancionado com vetos pelo presidente da República, deve ser entre hoje e amanhã também, entre essa semana deve ser sancionado com vetos pelo presidente da República. O PL 039 ele proíbe, até o dia 1º de janeiro de 2022, qualquer alteração para mais no seu vencimento. Para menos ele não fala nada, né? Mas para mais ele proíbe qualquer alteração. Isso inclui reajuste salarial, que a gente também faz tempo que não tem, né? Não é uma coisa que vai mexer muito com a gente. Isso não, né? Assusta muito, que muito já está de acordo com a realidade do nosso trabalhador, infelizmente. Pois é, mas a gente tem pauta e tal, mas assim, proíbe reajuste salarial, proíbe promoção, progressão e promoção horizontal, ou seja, mudança de letra, progressão de CD para sub, de primeira classe para CE, essas progressões. Isso seria realmente um atraso na vida de todos aqueles que já passaram pelo nosso processo de evolução. Pois é. O estágio probatório, ele vai acabar amarrando, porque a nossa regra de carreira hoje, quando encerra o estágio probatório, já progride para a segunda classe e a progressão está proibida, então vai acabar amarrando. Mas vai além disso, viu? Quinquênio, sexta parte, proíbe. Então, assim, o 039, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional com algumas exceções. Ele fala assim, ó, tá proibido tudo isso aí, para todo mundo, exceto para algumas categorias. E as guardas municipais estão nas categorias que foram excepcionadas pela lei, né? Só que o presidente da República quer vetar
a parte que nos isenta. Ou seja, ele quer colocar a gente no bolo comum, né? Mais uma vez. Para dizer que nós seremos afetados por isso também. Essas pessoas que estão na isenção são as pessoas que estão diretamente ligadas ao combate ao coronavírus. Nada mais justo, né? É quem de fato está trabalhando. Seria uma covardia sem tamanho, né? Pois é. Eu já acho uma injustiça imensa da administração pública esse tipo de comportamento, uma vez que quando os cofres públicos alcançam ganhos maiores, o funcionário público ele não recebe comissão, ele não recebe parte dos lucros, ele não tem qualquer vantagem. Se a administração pública exorbitou sobre multas, isso não interfere na vida do servidor. Se ela exorbitou em cima do produto interno bruto, em cima de qualquer outra forma de lucro governamental, o funcionário público continua com seus vencimentos sem qualquer alteração. Então, se quando a administração pública está bem, o funcionário público não tem ônus, continua na sua realidade, por que é que quando a administração pública tem prejuízo, o servidor, o trabalhador de menor salário, que são os servidores, que são os funcionários públicos, ele tem que pagar o pato? Pois é. Porque quando há o lucro, nós sabemos muito bem para onde vai esse lucro. Não é para o bolso do trabalhador. Não mesmo. Então, por que é que nesse momento esse dinheiro tem que ser arrancado do bolso do trabalhador? E aí você querer tirar isso de quem está todo dia na rua, de quem está todo dia nos postos de saúde, nos hospitais, contendo a população, orientando e fazendo o seu trabalho, é algo assim que nos chateia muito. Porque nós reconhecemos o nosso valor, o nosso trabalho. E eu posso falar com segurança que a maior parte da nossa categoria votou nesse presidente da República. Confiou nesse presidente da República porque fez um discurso de segurança pública em prol e tal. ao trabalhador da segurança. Discurso de justiça. Então, assim, será uma grande decepção o presidente da República se ele vetar esse trecho, né? Mas ele tende a vetar. A luz no fim do túnel é que o Congresso pode derrubar o veto dele. E aí a Fenaguardas já está se movimentando, articulando senadores e deputados para derrubar o veto. Né? Tem um papel muito importante e tem ajudado bastante a vida de todos os trabalhadores da Guarda Civil. Então a gente tem duas esperanças. A primeira é que ele não vete. A segunda é que se ele vetar, que o Congresso derrube o veto. Se, na pior das hipóteses, ele vetar e o Congresso não derrubar, a gente já sabe que até 2022 nossa carreira continua da forma que está hoje, né? Com os nossos vencimentos da forma que está hoje. Significa dizer, Eliane, que a sua folha de janeiro de 2022 vai ser exatamente igual à sua folha de hoje. Exatamente igual. Nada para mais. Correndo o risco de ser para menos. Não duvido não, viu? Correndo o risco de ser para menos. Mas não foi só essa bola fora que o presidente da República deu, não. Ele editou essa semana uma MP, a 966, que ela isenta de responsabilidade os agentes públicos, exceto se agir com erro grotesco ou dolo e tal, né? A lei de responsabilidade fiscal ela traz uma série de limitações ao gestor público para que ele não faça mau uso do dinheiro público. A verdade é essa, né? Essa MP quebra a lei de responsabilidade fiscal nesse sentido e diz assim, olha, gestor público, faça conforme você achar melhor. Pelo lado da honestidade, o camarada que é um bom gestor público honesto, ele vai ter um pouco mais de liberdade para contratar, um pouco mais de liberdade para trabalhar e talvez resolver problemas do Covid. Só que o camarada que é corrupto vai aproveitar. Sabe por quê? Em vez de pagar R$1 na luva, ele pode pagar 7. E não vai ter responsabilidade fiscal. Ele não tem dolo, né? Me venderam por 7, estou pagando 7. Não é um erro grotesco, né? Porque eu não estou cobrando abacaxi em vez de ser luva. Não é um erro grotesco. Então, abre uma precedente para as vantagens que nós já conhecemos bem, que vai onerar os benditos dos cofres públicos e que no final quem paga a conta somos nós novamente. O contribuinte, os servidores. Então, ele abre a porta da esperança, para quem lembra daquela programinha de licença, a porta da esperança, para a corrupção. Quem é bom gestor vai ter liberdade para trabalhar. Quem é corrupto vai ter liberdade para se... fazer a festa. Aliás, falando em luva, Eliane, você recebeu luva de pintar cabelo na sua unidade?
É a qualidade do material, a qualidade do EPI, né? A gente tem falado isso nos vídeos de orientações do Zap, a gente tem comentado muito sobre o EPI e a qualidade. E aí, assim, a necessidade da luva. Aí a questão da resposta emergencial. A gente até entende que exista uma resposta emergencial, só que eu acho que uma resposta emergencial ela não pode ser definitiva, Márcio. E aí você pagar uma luva de utilização cosmética, uma luva de pintar cabelo, para o desempenho de uma função de proteção, olha, faz isso com essa daqui agora, porque a outra está chegando. Mas a outra não pode levar meses para chegar. O problema é que já chegou. E aí como é que eu faço para ter acesso a material de qualidade, porque eu tenho uma pilha de um material que não é o destinado para aquela função? Pois é, então, nós ingressamos com várias ações contra o poder público a respeito de proteção ao trabalhador. Várias ações. Eu li algumas das ações. Em uma das ações, a DAI, que é a antiga DML da Guarda Civil Metropolitana, o inspetor lá responsável, ele fez uma informação no processo, ele passou para o procurador juntou na ação. A informação que ele deu foi: temos disponíveis na DAI 2.000 pares de luvas nitrílicas. Eu tive a curiosidade de pesquisar na internet o que é luvas nitrílicas, né? Aí te pergunta isso. É aquela luva pretinha, que ela fica bem aderida à mão, sabe aquela luva? Sim, talvez seja boa. de melhor qualidade. Aí eu fico me perguntando, se tem 2.000 pares dessa luva na DML, que já é pouco, para um efetivo de 6.000 e considerando que é uma luva descartável, é pouco. Mas se tem 2.000 pares, por que está pagando luva de pintar cabelo? Já devia ter sido distribuído. Então. Outra coisa que me leva a raciocinar, Márcio, se você conseguiu comprar 2.000 dessas luvas que tem uma excelente qualidade, então você já sabe onde comprar as outras tantas mil que Você faltam. precisa. Para um já efetivo. tem uma ata, já tem um registro de preço, você consegue licitar, né? Aliás, está até dispensada a licitação, você pode fazer uma compra emergencial. E se eu tenho 6.000 homens trabalhando, entre homens e mulheres, eu tenho 6.000 integrantes dentro de uma instituição, como é que eu faço uma compra sempre em número menor? Por que eu tenho 6.000, eu compro 2.000, eu compro 3.000? Eu estou sempre alimentando o caos? Eu estou sempre alimentando a necessidade? Se eu tenho 2 filhos, bom, eu vou comprar meia, eu vou comprar no mínimo 3 pares para cada. A nossa instituição é diferente. Eu tenho 6.000, eu vou comprar 2.000, os outros 4.000 que reclame, que chore, que passe frio. Então, assim, até hoje é uma situação que eu vejo, ele se repete, e para mim eu não entendo esses números. Eu realmente não entendo esses números. Eu tenho 6.000 funcionários, precisam de um material descartável, e aí eu compro 2.000. Ah, não, mas eu tenho 6.000 funcionários, então vou comprar 6.000. É descartável. Eu preciso de um número grande, eu preciso realmente de um número que um leigo vai olhar e vai se assustar, porque o leigo não entende a necessidade. Mas nós que trabalhamos aqui, que sentimos, que vemos a necessidade, nós sabemos que 6.000 para 6.000 homens é nada. Justamente. E agora, pegando um gancho que você falou de frio, você está com seu agasalho. Agasalhozinho. Eu estou agasalhado porque hoje, no dia 14, está um dia frio na cidade de São Paulo. Tem guarda civil que não recebeu blusa de frio. Né? Tem guarda civil que não recebeu blusa de frio. Aí a gente vai lá para frente do gabinete do prefeito, faz um vídeo e fala: seu Bruno Covas, tu compra blusa de frio que tá errado. Aí a pessoa fica magoado, acha que é pessoal, acha que é politicagem, né? Mas a gente vem falando do agasalho de frio desde o verão. Lá no verão a gente já falava: ó, todo ano. vai esfriar. Pelo amor de Deus, todo ano. E tem guarda que tá sem blusa de frio. Como que eu sei disso? Eu recebi uma mensagem no WhatsApp perguntando: olha, quem tiver blusa de frio para doar, porque nós temos terceiras casas que não receberam e está trabalhando, está passando frio. Vergonhoso. É vergonhoso. Né? A capital financeira da América Latina, um país como o nosso, a cidade de São Paulo, a cidade mais rica do nosso país. Da América Latina. Meu, é vergonhoso você dizer que o nosso profissional de segurança está passando frio porque a nossa administração não está se preocupando em cumprir a sua obrigação. Porque é a sua obrigação. O guarda, se ele não cumpre a sua obrigação, automaticamente caneta. Ele vai ter que responder, ele vai ter que justificar para o encarregado do plantão, para o inspetor da unidade, para a corregedoria. Todas as vezes que ele erra, ele tem toda uma cadeia hierárquica para responder o porquê que ele errou. E por que os nossos gestores têm essa liberdade de errar, criam um prejuízo na vida do servidor tão tranquilamente? Será que é porque eles não têm que explicar para ninguém, Márcio? Então,
É um problema, viu? E não é falta de falar, desde que, pelo menos desde que eu estou no sindicato, todos os anos a gente vai lá, a gente pauta a compra de protetor solar, a gente pauta a compra de EPIs, compra de material de uniforme. E assim, como você falou, né? Sempre o que chega, ou chega no número certo, ou faltando, né? Às vezes compra 2.000 uniformes para 6.000 guardas, né? Sabendo que o uniforme vai deteriorar, né? Um por ano, quando deveriam ser no mínimo 2, para ser ruim. A gente está em plena pandemia de Covid, em plena pandemia de Covid de 2019, e assim, eu sei que os olhos estão voltados para o Covid, compra de álcool gel, compra de máscara, compra de luva, mas esse ano vai fazer calor de novo, nós vamos ter verão de novo. Tem protetor solar? Gente, já tem alguém pensando em protetor solar lá para o verão? Vai chegar o verão. Uma outra pergunta, Márcio, foi feita a compra de camisa polo? Não. Que eu saiba nunca. Quem comprou foi o policial. O policial que queria um pouco mais de conforto comprou a sua lá, mas a administração pública, que eu saiba, não tive notícia de compra de camisa polo. Não tive. Então você autoriza o uso de um equipamento que a administração não compra? A administração não estaria agindo contra o que ela mesma determinou, já que eu só posso utilizar o que me foi fornecido pela administração? Pois é, igual o capote, né? Autorizou o uso do sobretudo, capote, né? Mas nunca comprou. Nunca foi fornecido. Na história da Guarda Civil nunca foi fornecido sobretudo. Então, tem bastante coisa para melhorar, né? É incoerência. Nós somos o primo pobre, né? Sabe o primo pobre que vive nossas unidades são puxadinho, né? As unidades da Guarda Civil, via de regra, é puxadinho de algum outro setor, né? Para ter uma internet tem que ficar mendigando, para ter uma água tem que ficar mendigando, para ter luz tem que ficar mendigando para os outros, sabe? Assim, não tem uma gestão focada, né? Só que a gente tem no orçamento da cidade de São Paulo uma verba que é destinada para a segurança pública, né? Você deveria ser investida na Guarda Civil Metropolitana, mas fica, sabe, nesses remendos, não entrou ainda um gestor, um prefeito que realmente seja Guarda Civil. Fala assim, quer saber de uma coisa? Chega de puxadinha. Aqui a unidade vai ser da Guarda Civil, com o EDIF, o terreno, tudo seja da Guarda Civil, não é puxadinho de ninguém, né? Chega de ficar pedindo internet de escada para os outros, vai ter uma internet de qualidade, vai ter uma linha telefônica que possa ser usada, né? Não tem ainda, talvez não seja falta de dinheiro, talvez seja falta de interesse. Atitude, talvez, vontade. De qualquer maneira, encerrando a MP, medida provisória 966, ela tem prazo para virar lei, né? Se ela não virar lei, ela entra perde eficácia, como todas as outras medidas provisórias que não viraram lei, né? E assim, se o Congresso Nacional aprovar um negócio desse, eu vou te falar, pode fechar a porta e apagar a luz. Vai ser a farra, né? Vai ser uma festa só. Se o Congresso Nacional concordar com isso, fecha a porta e apaga a luz. A gente tá no limbo mesmo. Aí realmente vai ser difícil consertar o estrago do Covid. Então, você vê com o dinheiro que tem já é difícil, imagina se começar a vazar dinheiro daqui para lá, né? Vai ficar só os buracos para o funcionalismo tentar cobrir depois. Pois é. Aí vai falar para Eliane comprar máscara. Com certeza. O atendimento? Bom, Eliane, me fala para mim, deixa eu fazer uma pergunta para você, Eliane. Você tem uma característica de gestora, eu vejo você bastante potencial para ser uma boa gestora. Mas uma coisa, qual que é a lógica do governo do estado fechar aquele poupa-tempo? Ele fecha o poupa-tempo e fala assim, olha, eu não vou atender ninguém, porque aqui, se tiver aglomeração, as pessoas podem se contaminar, pegar Covid e morrer. Necessidade momentânea, né? De evitar aglomeração de pessoas, evitar a propagação de risco, que até então existe a necessidade de um documento, mas ele é um fator burocrático. Entende-se que os fatores burocráticos, eles podem esperar. Isso, o CONTRAN falou, olha, se a sua habilitação venceu, ela está válida até final da pandemia. Porque é um momento único no planeta. Aí, assim, o poupa-tempo fecha lá o setor dele que faz o RG. Ao mesmo tempo que ele fechou lá o setor dele que faz RG, a Guarda Civil Metropolitana pegou todo mundo do grupo de risco, diabético, hipertenso, né? Aquele pessoal que não pôde fazer o teletrabalho. Cardíaco, pegou todo mundo e colocou dentro das unidades. Falou assim, olha, você fica aqui para você não correr risco de contaminação. Fala para mim, qual que é a lógica de eu pegar toda essa população que deveria estar no poupa-tempo e não está porque o poupa-tempo está fechado e colocar
dentro da unidade da Guarda Civil, onde estão o nosso grupo de risco. Você quer matar o efetivo. Qual que é a lógica disso? Você quer matar o seu efetivo, você pegar aquele pessoal que se desenvolver uma doença, os danos para ele pode ser muito maior. Você vai colocar essa pessoa em contato constante com a população, com um grupo rotativo de pessoas que já vieram de diversos lugares, com diversas condições de saúde. É totalmente o contrário do que se diz preservação. Pois é. Eu entendo que não houve ali um raciocínio lógico para a contenção do vírus, para a preservação de pessoas de vida. Eliane, eu vou te falar. O comando da Guarda Civil Metropolitana ou a Secretaria, não estou certo ainda qual dos dois fez, mas alguém fez um convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com o Delegado-Geral de Polícia Civil, trazendo o atendimento do IIRGD, Instituto de Identificação Ricardo Gombletão Daunt, para os comandos operacionais da Guarda. Comando Operacional 5 Sul, Comando Operacional 4 Oeste, Comando Operacional 1 Centro, Comando Operacional 2 Leste e Comando Operacional 3 Norte. Nesses comandos operacionais, vão ter 2 policiais civis atendendo e fazendo RG, emitindo documento de RG, registro geral para a população, certo? Ou seja, tirou do espaço do governo do estado, onde acho que teria até um pouco mais de estrutura, amplitude, né? De atendimento, porque é um espaço já desenvolvido para isso, né? Para um atendimento ao público. Então já tem toda uma logística construída para o atendimento. Tirou de lá e colocou dentro dos comandos operacionais. Eu vou pegar aqui o Comando Operacional Norte, que eu conheço bem, como exemplo. A entrada dele é um corredorzinho que talvez não tenha nem 6 metros de largura. Tem mesa do lado direito, mesa do lado esquerdo e um corredor no meio. Eu fico imaginando uma fila de gente ali com a certidão de nascimento na mão, pedindo para fazer o RG, e os 2 policiais civis lá, que provavelmente vão estar expostos também, atendendo. E os guardas que estão lá do grupo de risco, o diabético, o hipertenso, o cardíaco, ali, todos aqueles. Olhando o pessoal passar na frente deles, né? Batendo onda, tudo bem, policial? Como vai? Cumprimentando, porque é natural da população, ele vinha, ele agradece, ele tem a sua necessidade ali de apreciar o trabalho, de reconhecer o trabalho do policial da Guarda Civil. Seria lindo esse trabalho, Márcio. Seria muito bonito, né? Só que não nesse momento. Então. Porque a Guarda Civil ela é parceira de inúmeros órgãos. A Guarda Civil ela é guerreira, ela executa com hombridade as suas funções, e eu acho que em qualquer momento esse convênio seria bem-vindo e seria abraçado com zelo pelos nossos policiais, assim como Maria da Penha, assim como começou o pessoal da Ambiental, que hoje trabalha com todas as instituições de proteção ao verde, ao meio ambiente. Então, assim, tudo que é oferecido para o Guarda Civil, ele abraça com vontade, com zelo. Mas este não é o momento. Pois é. E aí eu vou te falar de outras 2 ações que nós oficiamos prefeito, oficiamos secretário de segurança urbana, oficiamos o comando da guarda, oficiamos o secretário de saúde, e assim, deram QTA, recuaram nessas ações e deixaram de fazer. Primeiro, policiamento do Bom Prato. Policiamento do Bom Prato é equipamento estadual, né? Então o governo do estado tem lá a sua força-tarefa para policiar. Tem seus meios para isso. Certo? Organizar a fila na Caixa Econômica Federal. Não é Caixa Econômica Municipal, é Caixa Econômica Federal. Organizar a fila. Distribuição de panfleto. Todas essas ações, o secretário municipal de saúde falou, não devem ser feitas porque vai expor o policial ao risco de contaminação. Todas essas. E agora, em vez de levar o policial ao risco, está trazendo o risco ao policial, né? Ou então, bom, já que vai fazer isso, seria uma boa hora de pegar todo mundo que está interno lá dentro dos comandos operacionais e colocar no teletrabalho. Uma boa hora, né? Sim, porque pelo menos você retiraria ele do meio de contaminação. Justamente. Porque você vai tornar as bases um espaço de contaminação. Sim. E assim, já tem laboratórios que comprovaram que o vírus fica no ar, né? Você vai lá nas proximidades dos hospitais, o vírus fica no ar, né? Então assim, as pessoas vão passar ali, não tem má intenção, a pessoa não quer levar o vírus pro policial, mas tá levando. Mas muitas vezes nem sabe que está infectado. Pois é, e tá levando. Está no estágio inicial ou é um assintomático. Então assim, o atendimento ao público hoje é uma função de risco.
Assim, eu não sei quem tomou essa decisão, mas foi uma decisão ruim, uma decisão que expõe o trabalhador, uma decisão que expõe o policial. A gente está numa época de diminuir a exposição e não de aumentar. Essas coisas têm que ser pensadas. Meu, se o governo do estado não quer fazer a birosca e eles têm a obrigação de fazer, por que a Guarda Civil vai fazer? Sabe? Se o governo do estado tem a obrigação de emitir RG e quer emitir RG, vai emitir no poupa-tempo. Faz lá uma filinha com uma cadeira assim, uma cadeira não, uma cadeira assim, uma cadeira não, uma cadeira assim, mantém a distância social das pessoas. Nas bases você não vai ter condições de manter essa fila. Eu fico Nas imaginando. Bases não tem esse espaço. Pois é, eu fico imaginando lá o poupa-tempo de Itaquera, por exemplo. Tem um baita de um prédio gigante daquele tamanho lá. Você consegue colocar uma fila assim, uma fila não e deixar as pessoas com uma distância lá de 1,5 metro de uma pessoa para outra. Né? Aí você emite lá 100 senhas por dia, atende 100 pessoas. Isso é ter um espaço, ter uma estrutura. Como é que você vai enfiar lá dentro do Comando Norte, que talvez não tenha 40 metros quadrados ali? Né? Naquele corredorzinho, 40 metros quadrados, você vai colocar as pessoas lá. No Comando Operacional 2 Leste também. Meu, o espaço é mínimo. Né? É mínimo, aí eu vou colocar a pessoa lá dentro lá. Sabe, essas coisas têm que ser revistas. Tem que ser revistas. Meu, sinceramente não dá pra concordar com isso. Não é pessoal, ó, comandante, subcomandante, secretário. Não é o sindicato que quer te bater. Meu, a decisão foi errada, reveja, ponto, acabou. Né? Nos preocuparmos com os nossos. Poxa. De alguma forma, dá a impressão de que dá que quem toma essas decisões não faz parte da equipe que vai executar o serviço. É que a pessoa não acompanha o sofrimento de quem está internado, viu? Uma vez que a pessoa entra no hospital e vai para internação, você só vai ver essa... Ó, vou falar para os gestores, senhores gestores. Se o seu parente, o seu amigo de trabalho for internado no hospital, você só tem 2 possibilidades de ver essa pessoa. Ou curada ou morta. Tá? Você não vai poder fazer visita lá, levar chocolate, flores e dar um abraço de conforto. Quando ele for internado, ou você vê ele no caixão, ou vê ele curado. E muitas vezes nem no caixão. Muitas vezes caixão nem no fechado, caixão né? lacrado. Então, assim... Leve isso em consideração. Quem morre sozinho. E quem ama, fica sozinho também amando, viu? Porque uma vez internado, não tem mais contato. Acabou. Entendeu? Tá? Preocupante, né? Vamos para a próxima pauta que também fala de gestão, infelizmente, né? Remoção de servidores. Difícil esse programa de hoje, né? Sim. Bastante assunto difícil. Manda para leste, manda para sul. Vão continuar jogando o efetivo. O que você vê é que não tem uma política de remoção. Não existe uma política. Primeira coisa, desde que eu entrei na Guarda, entrei em 2001, desde que você entrou na Guarda, você entrou no ano que você entrou, desde 86, os gestores da Guarda Civil Metropolitana usam a remoção como forma de penalidade. É sempre assim, eu quero penalizar alguém, eu removo essa pessoa, que nem quando eu ingressei, a gíria era um palmo no mapa. Você pegava um mapa, jogava um palmo e jogava uma pessoa. Ainda se utiliza, né? Hoje ainda você vai brincar ali, ou você ainda escuta muito o pessoal falando, mede um palmo no mapa. Pois é. Gestor, a Lei 13.530, Regulamento Disciplinar Interno da Guarda Civil Metropolitana, ele traz como penalidade a advertência, repreensão, suspensão, demissão e demissão a bem serviço público, além da cassação de aposentadoria. Isso são penalidades. Se o seu policial cometeu alguma infração disciplinar, penalize-o pelo regulamento disciplinar da corporação. A remoção não serve, lá do artigo 51 da Lei 8989, ela não serve, a finalidade dela não é penalizar alguém. Se você não gosta do seu funcionário, do seu servidor, se ele cometeu alguma infração, utilize o RDI e faça a penalidade pelo RDI. Remover para penalizar, isso é pessoalidade, isso é ato ilegal. Ato ilegal. Se a administração pública tem necessidade de remover servidores, é até compreensível. Né? Às vezes surgiu uma demanda gigantesca, caiu um avião, alguma coisa assim, você precisa remover algum servidor de determinado lugar para outro determinado lugar. Beleza. Estabeleça um critério, siga os critérios, beleza. O que você não pode fazer é falar assim, vou aproveitar que eu não gosto da Eliane e não vou mais ver a cara dela aqui. Vou mandar ela lá para longe e tal. Isso é pessoalidade. Isso não atende a finalidade da lei. A finalidade da lei é atender a necessidade de serviço público. E não o umbigo de quem está mandando o nome. Essa não é a finalidade da lei. Mais uma vez, gente,
Teve lá, alguns meses atrás, uma remoção muito grande, pegou gente da cidade inteira e mandou para a Zona Leste para fazer policiamento de escola, né? Aí beleza. Teve todo aquele transtorno, teve gente que veio de muito longe, tinha gente lá de Carapicuíba que estava trabalhando na cidade de Tiradentes, né? E a gente conseguiu, com muita conversa, ajustar alguns casos pontuais. A SOP, nesse sentido, deu um suporte, falou, olha, a gente vai tentar realocar e tal, resolver alguns casos e tal. Só que o fato é que, por exemplo, Itaim Paulista recebeu lá uma grande quantidade de servidores, dezenas, eu não vou saber precisar quantos foram. E os servidores não tinham armário. Não tinha armário, porque chegou não houve um planejamento. um efetivo Mandou muito os guardas grande e não tinha armário. E não preparou espaço para esses guardas. Pois é, agora o Itaim Paulista está devolvendo para o centro e para as outras regiões um monte de guarda. Um monte. Né? E aí estão usando lá o critério lá que eu não sei que critério que estão estabelecendo, mas estão mandando bastante guarda ir embora. De volta para... E aí você presta atenção na discussão. Houve 2 transferências do pessoal da Ambiental Sul, tá, para o centro. Foi uns 2 números com 2 transferências sequenciais em datas diferentes, com um número considerável de guarda. Se a Sul está precisando de guarda e você está fazendo uma oxigenação dentro da Ambiental ali, primeiro que vamos partir do primeiro princípio. As alegações do comando para as transferências, elas são um tanto complicadas. Porque se eu tenho uma queixa contra você, Márcio, eu tenho que investigar. RDI, né? Márcio, se me chega uma queixa sobre você, eu tenho que elaborar se essa queixa ela tem peso. Se ela tem peso, se você é um guarda que demonstra para mim que possa estar errado, então eu vou mandar para os setores competentes que busquem a materialidade dessa queixa. Não é isso? Justo. Uma vez comprovado, foi o que você falou. Eu tenho as ferramentas cabíveis dentro de todo um processo. Justamente. Aí eu simplesmente falo, estou mandando embora porque esse guarda, ele é errado? Então, assim, diante de uma suposição, eu já tenho todo um processo e uma penalidade pronta? É o uso incorreto da ferramenta. Não é isso? Então, assim, até que se prove o contrário, até mesmo porque existe muita má fé em todos os lugares. Chegou uma queixa na minha unidade, cabe ao meu chefe registrar essa queixa e averiguar dentro de um processo interno se a minha conduta condiz com o que o queixoso falou ou com o que a minha defesa falou. E ali ele vai montar um certo processo e avaliar quem está realmente falando a verdade. Porque queixa por queixa qualquer um pode fazer. Sim. Eu posso dizer que você foi lá e catou algo do meu armário sem provar. Justamente. E aí automaticamente você já catou, você já... Não, o Márcio já não serve que ele está errado. Inverte o direito constitucional da inocência, né? Ou seja... Você não tem direito nenhum de dizer, não, peraí, qual foi... E outra, você não sabe nem qual foi a queixa. Então. Você sabe qual foi a queixa? Não, simplesmente, vamos oxigenar e vamos tirar uma parte. A Sul, e eu digo isso porque eu sou de lá, precisa de guarda. Em todos os setores. Precisa de guarda no azul, precisa de guarda no verde. Nós temos uma escassez de funcionário muito grande na região sul. E aí eu volto para você. Se tiraram do verde, por que não mandaram pro azul? O cara continuaria próximo da residência dele, o cara continuaria próximo ali, tá certo? Não criaria um desgaste tão grande para ele. Parelheiros, Capela. A SAI fica em Parelheiros, né? Ela já fica no extremo da sul. Então. E aí você tira o cara dali para mandar pro centro. Muitas vezes o cara que tá lá na SAI é o cara da ambiental já é um cara que mora no fundão da sul. Distribui ele para sul, vai ficar longe? Vai. Só que fica mais próximo da casa dele. Aí você me manda ele pro centro. E agora você pega uma galera do centro e manda para leste. Aí você pega essa galera que estava no centro, que foi para leste, alguns foram para perto de sua casa. E aí você pega esse pessoal, tá, que tá perto de casa, que tá confortável, que num primeiro momento até achou ruim, mas que hoje para ele tá confortável o ambiente, que ele já começou a construir sua história, e vai mandar o cara pro outro extremo, para sul. É o mesmo que você catar o guerreiro da sul e falar, você vai para leste. É judiado o funcionário, o cara vai cumprir 12 horas de serviço e 6 horas de transporte. Então, já não basta a atividade ser de risco, já não basta o risco de morte, já não basta ter que lidar com ladrão, ter que lidar com todo tipo de estresse cotidiano, né? Que a gente tem que passar. A gente ainda tem que ter esse ônus de gestão, ainda tem que ter esse problema de gestão para assim,
Eu entendo muito bem o policial que liga para mim e me manda mensagem e fala assim, Márcio, minha cabeça tá a milhão. Eu entendo bem. Porque fica a milhão mesmo. Gente, é ter um pouco de cuidado humano, sabe? Um pouco de cuidado humano para não acontecer essas coisas. E aí, terminando o que eu ia te falar, esse pessoal vai sair do Itaim Paulista, vai para outras unidades, e vão chegar armário lá no Itaim Paulista. Você pode ver. Aí vai chegar um caminhão de armário lá no Itaim Paulista, lá, cada guarda lá vai ficar com 4 armários, e o colega que foi removido da outra unidade vai ficar sem armário de novo. Continua com as coisas jogadas na mochila no chão do banheiro. Então, sabe, gente, tem que profissionalizar. Nós estamos com mais de 30 anos de corporação. Mais de 30, tem que profissionalizar. Nós temos que sair do amadorismo. Nós temos cabeças pensantes e boas cabeças. Boas cabeças pensantes, pessoas muito inteligentes. Não ter medo de inovar, não ter medo de fazer melhor. Acho que isso é necessário. Se houve uma mudança do programa de governo, o programa de governo queria policiar as escolas e agora o programa de governo quer policiar o UBS. Não tem problema. Sabe, dá para entender a mudança de programa de governo. O que não dá para entender é não fazer isso de forma coerente, né? Uma gestão coerente de forma a minimizar os transtornos. Quando saiu a primeira notícia de remoção, o Evandro, o Lino, eles estiveram no comando. O que eles pediram para o comandante naquela ocasião? Comandante, primeiro, antes de fazer a remoção, abra espaço para voluntariado, porque tem gente que realmente quer ir para outra unidade. Aí você abre espaço para voluntariado. Segundo, seja coerente na remoção. Não pega um colega que mora no Itaim Paulista, Itacoaxetuba, Poá e manda para Parelheiros, porque ele vai passar 6 horas na condução para a ida, 12 horas trabalhando, 6 horas na condução para a volta, ele vai dormir e vai voltar para o trabalho. Sabe? É tem complicado. Que ter um pouco de coerência. E aí a gente vai ter um número maior de guardas morrendo no trajeto, de guarda sendo assaltado no trajeto, porque ele vai se tornar desgastante. Lembrando que o nosso profissional, ele tem uma dependência financeira da DEAC, então muitas vezes ele puxa a guarda, ele puxa 8 horas de DEAC e ali automaticamente ele vai puxar de 9 a 12 horas de transporte público, além das 12 horas. Tudo isso num período de 24 horas. Quanto tempo sobra para a família e para o lazer? Praticamente nada, né? Então, é desgastar. Aí você desgasta a ferramenta e não tem reposição, não tem peça de reposição, o que acontece? Assim, vai acabar a instituição. Não tem, sabe, tem que pensar. Gente, primeira coisa, remoção é uma ferramenta gerencial para satisfazer o interesse público mediante aumento de demanda, aumento de serviço. Remoção é isso. Remoção não é penalidade. Ela não pode servir como ferramenta de penalidade. Ferramenta de penalidade, mais uma vez, é advertência, repreensão, suspensão, demissão ambiente de serviço público, cassação da aposentadoria. Isso são penalidades. E tem que ter um respaldo para a penalidade. Isso. Não é achar que você está errado ou ouvir dizer que você está errado, caber a punição. Eu queria ver se tivesse uma lei municipal, e a gente já pediu para os vereadores fazer isso, né? Aliás, os vereadores que nos assistem, vou até pedir para reforçar um PL nesse sentido. Eu queria ver se tivesse que fundamentar a remoção. Eu queria ver se tivesse que fundamentar, motivar. A pessoa diz assim, para mim remover uma pessoa daqui para cá, eu vou ter que justificar por que eu estou fazendo isso. Senão acabava esse negócio de remoção para jogar o guarda para lá e para cá sem o menor cuidado. Né? Eu queria ver se alguém respondesse por improbidade administrativa ou por mandar 400 guardas para um lado, depois mandar desses 400 para o outro sem ter uma fundamentação. Né? Aí eu queria ver se não acabava isso. Acabamos a pauta? É isso aí. Quase 1 hora de programa, viu? Desculpa, gente, mas é que era muito assunto para falar. Obrigado para você que acompanha o nosso programa até o final. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, participe, mande aqui suas sugestões, suas críticas, sua participação, faça perguntas, né? Márcio, eu sei que a gente já passou bastante do tempo, mas eu não posso deixar de colocar isso. Um agradecimento aos inspetores, aos chefes de unidades, encarregados de plantão, que têm se esforçado imensamente para reduzir os danos aí dos contágios do Covid. Que a gente andou com a Sindivan, antes da Sindivan, a gente andou aí com veículos próprios, com a Xana, e a gente visitou várias unidades. Fazendo a pesquisa do material, se chegou, em algumas a gente conseguiu levar as doações, nós estamos aí com um déficit também de pessoal para estar nessa briga, mas ainda não paramos, vamos continuar visitando as unidades, as que não foram visitadas serão.
E as que a gente passou, a gente pôde notar que de 98% a 99% os inspetores, os graduados, os guardas estão de parabéns por entenderem a necessidade de cuidarmos um dos outros. Então, assim, o meu muito obrigada, o nosso agradecimento e o nosso respeito por todos que estão fazendo a sua parte. Sabemos que a nossa administração tem que ter um cuidado muito maior com o seu profissional na rua e poder olhar e saber que podemos contar com quem está na rua para poder cuidar de si mesmo e cuidar do próximo, isso é muito gratificante. Um parabéns aí a todos que fizeram a sua parte e um muito obrigado para cada um. Parabéns, pessoal. Grande abraço. Até o próximo programa.